Hoje a gente está com a cantora Flávia K, que está lançando o seu novo álbum, Universo Suspense. Você poderia comentar um pouco sobre as suas inspirações e como foi a construção desse álbum? Bom, a concepção do universo suspenso, na verdade, esse álbum começou a ser feito em 2020, um pouquinho antes da pandemia, e eu ainda não tinha o conceito do álbum, a ideia do álbum. Eu fui começando a compor as músicas, fui convidando os parceiros ali de composição, convidando os músicos para gravar, e de alguma forma aquela ideia já estava na minha cabeça, mas eu ainda não tinha aquilo tão concreto, assim. Então, conforme as músicas foram se construindo e de uma forma uma complementando a outra, isso deu o conceito do álbum Universo Suspenso, que é muito baseado em neo soul, misturado também com música brasileira, então tem muita influência de Atos Coyote, e também de outros compositores brasileiros, como o João Donato, algumas artistas brasileiras também mais atuais, por exemplo, a Xênia França, que é uma inspiração. E é isso, assim, muito pensado em torno do neo soul, do R&B alternativo, com um toque de música brasileira também, né? Que isso tá na minha veia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre as parcerias, como foi chegar nos artistas, no Rashid, que é um destaque no álbum, como foi trabalhar com essas pessoas. Bom, no álbum tem alguns feats, que são Rashid, Filó Machado, e o Camil, Robinho Tavares, Diogo Ville e Joe Produz. Esses três últimos, eles gravaram vários instrumentos, em várias faixas do disco. O Rashid já é um amigo já de alguns anos, e recentemente eu entrei para a banda dele, como backing vocal, eu divido os backing vocals com a Aya, que é uma cantora maravilhosa, que inclusive escreveu nessa música, que tem o feat do Rashid. Então, como eu já estava na banda, a gente estava convivendo mais, tinha essa música, Muito Soul, que tem o feat do Rashid, que na verdade era uma música dele com o meu feat, mas que acabou não saindo, ficou ali guardadinha. Mas eu tinha me identificado muito, eu tinha gostado muito da música, e quando eu já estava ali no processo de seleção de repertório pro disco, eu conversei com o Rashid e falei, meu, eu adoro esse som, o que que você acha de colocar no meu disco? E a gente escreveu um verso a mais pra mim. E aí foi, com o Rashid foi dessa forma, ele adorou a ideia, eu complementei com alguns instrumentos, algumas coisas a mais, é, que tem a ver, assim, com a minha linguagem e com a linguagem do álbum, né? E, e foi isso, assim, escrevemos mais um verso, que foi a Aya e o Júlio Mocil, e comigo também, que escrevemos o primeiro verso. E com o Rashid foi dessa forma, muito natural, assim, né? E com a Yu Camille, que é californiana, eu conheci ela quando ela veio para o Brasil, acho que foi finalzinho de 2019. Eu fui fazer me convidaram para fazer um trabalho com ela, em uns estúdios aqui. E aí eu conheci ela, a gente se deu super bem, as referências batiam, ela gostou muito do meu jeito de cantar. E aí já aproveitei que ela estava aqui no Brasil e convidei ela para gravar. O Fila Machado, que é um grande mestre da música brasileira, ele já é um padrinho assim do meu som. É um cara que já me aconselha musicalmente desde o meu primeiro lançamento, que foi em 2014. Então também foi de forma muito natural, assim, convidá-lo para participar do disco, né? Já que ele é uma pessoa que estava sempre próxima do meu trabalho, para mim foi uma emoção enorme ter ele participando do disco. E é isso. E aí o Robinho Tavares, o Joe e o Diogo Ville, já são amigos também, sempre tocam comigo, gravaram no disco, na maioria das faixas, e aí na faixa que eles participam, tem uma parte a mais instrumental que ficou para eles poderem ficar livres, improvisarem e tocar da melhor forma, porque eles são incríveis também. Né? Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre as faixas, como que foi essa seleção do tracklist e qual o significado delas para você e para sua carreira nesse terceiro álbum.
Bom, são 12 faixas, é bastante, eu não sei se vou conseguir falar de todas. Mas assim, o álbum, eu fiz a sequência dele, ela é de uma forma que ela começa muito com energia alta, assim, começa pra cima. Então, o disco ele é complementado com 3 vinhetas, que são a introdução, o interlúdio e a outro, que a gente fala que é o final, né, a faixa final. Então, essas 3 faixas, elas dão, elas enlaçam o disco. Então, eu convido as pessoas a entrarem no meu universo. E aí as faixas começam a chegar. Logo vem a Muito Sou, que é a faixa com a participação do Rashid. E depois vem Float Away, vem Serena Espera. Depois vem a faixa com o Filó Machado, a Dias Bons, que é com a Camille. Então, tipo, o disco começa com as faixas mais pra cima, as faixas mais positivas, assim. Depois do interlúdio, que se chama Nítida, depois desse interlúdio já vem uma parte mais reflexiva, até um pouquinho triste, assim, do álbum, as músicas mais reflexivas, mais pra dentro, assim, que são a Longe dos Abraços, O Mundo Se Moveu e Lua Nova. E aí o disco fecha com a Bem Mais, que aí volta com a mensagem positiva, que na verdade esse lance de ter essas mensagens positivas, ele é o conceito geral do álbum, né? Então eu queria, apesar dessa parte mais reflexiva, terminar com uma música que trouxesse pra cima de novo. O seu álbum e o seu trabalho falam bastante desse positivo soul, correto? Uhum. Como que isso se conversa com a sua vida e qual é o objetivo para passar para o seu público, para o ouvinte do seu álbum? Qual é essa Sim. mensagem de positividade? é... Oi? Desculpa, não ouvi o finalzinho. A mensagem de positividade que você gostaria de passar. Então, essa ideia de escrever essas letras com essas mensagens positivas foi durante a pandemia, que a gente tava fazendo as músicas já pro disco. E não foi um momento fácil para ninguém, né? Enfim, momentos de muitas perdas e de insegurança, né? Então, conforme eu fui convidando os parceiros, letristas, né? Porque eu não escrevo letra, eu faço a música e vou convidando os letristas para escreverem para mim. Às vezes dou um tema, às vezes não, mas nesse caso eu costumava pedir para que fosse uma mensagem positiva, porque até para mim eu passei por muitas questões, perdas, enfim, e poder cantar sobre, tipo, persistir ali, por exemplo, há dias bons, que vamos persistir, não tá legal, mas vamos persistir, porque os dias bons chegam, porque eles chegam mesmo. Então, para mim, cantar isso me mantinha encorajada a continuar, entendeu? A me manter positiva, apesar de coisas ruins acontecendo, porque infelizmente a vida é assim, né? Tem momentos bons e momentos ruins. Então, começou ali, e aí eu quis desenvolver isso mais nas outras faixas, e não só na questão das letras, mas na questão da sonoridade do disco. É para soar soar aberto, uma coisa para animar as pessoas. E realmente é algo que funcionou, porque eu lancei o disco, né? Tem um pouquinho mais de uma semana. E eu recebi muitas mensagens assim, falando: olha, eu ouvi seu disco e eu me senti muito bem. Eu ouvi seu disco, não conseguia levantar da cama, eu tava mal, e me encorajou a, tipo, a me esforçar, a conseguir seguir, apesar de tudo e tal. Então, fico muito grata que isso chegou no público da forma que eu gostaria que chegasse, né? Que isso fez sentido, tanto quanto fez sentido pra mim, fez sentido pro público também, que escutou. Hum. O que você acha desse terceiro álbum como trabalho na evolução em relação aos trabalhos anteriores? Bom, o Universo Suspenso é o primeiro trabalho em que eu faço a direção musical e a produção musical da maioria das faixas. Então, ele é um trabalho que tem muito mais a minha característica, que tem muito mais a minha mão em todos os processos durante o disco ali, desde a pré-produção, a produção, a finalização, a parte visual e tudo.
E sinto também que é um álbum que eu apareço mais madura, mais amadurecida musicalmente, como artista, com o conceito, com a mensagem que eu quero passar. Então, acho que essa é, para mim, né, que eu enxergo a maior diferença comparando com os lançamentos anteriores. Para encerrar, você gostaria de deixar uma mensagem para fechar essa positividade para quem está assistindo, para nossa audiência? Bom, quero primeiramente agradecer pelo espaço. Obrigada, Lucas. Obrigada a todo o pessoal do Portal Agito Max. Pedir pro pessoal ouvir o disco Universo Suspenso. Eu acho que eu não vou deixar uma mensagem aqui no vídeo. Eu vou falar pro pessoal ouvir, porque a mensagem mesmo mais importante está ali no disco e tudo que eu quero passar ali de mensagens positivas está no disco. Então ouça o disco, Universo Suspenso. Sim, obrigado. Muito obrigada, Lucas.